meus amigos. Eu sou a Nelly Torres, lá do grupo Cristão Espírita Saraí, na Penha. Tive a sorte de nascer num lar espírita e talvez porque esse espírito aqui ainda precise tanto desses ensinamentos tão sublimes da nossa amada doutrina, e eu sigo aprendendo e tentando me melhorar todos os dias. Estou aqui hoje e gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, ao grupo Espírita Esperança em Cristo, a dona Guacira e tantos trabalhadores que lá nessa casa fazem um trabalho de assistência aos nossos irmãos necessitados, que buscam, que têm sede desse conhecimento, necessitam desse carinho, desse amparo, desse afago. Gostaria de agradecer a dona Guacira e, em especial, ao nosso amigo Josemir, que foi quem me fez esse convite mais uma vez. Agradeço muitíssimo a oportunidade e, como eu costumo sempre dizer, o estudo é para a gente primeiro e depois para quem nos ouve. Então, sem mais delongas, eu vou partir para a parte prática desse estudo. Vou fazer a leitura de abertura, né, do livro Fonte Viva, e vou fazer uma prece inicial. Dessa vez, eu não vou abrir de forma aleatória o livro Fonte Viva, não. Eu escolhi uma lição que tem muito a ver com aquilo que a gente vai conversar nesse dia. E o título da lição, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a lição é a de número 135, cujo título é Desculpa Sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus, extraída lá de Mateus, capítulo 6, versículo 14. E Emmanuel nos diz: por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos a revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Assim seja. Fazer a nossa prece de abertura. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga e bondosa que nos acompanha sempre, estamos gratos, Senhor, pela oportunidade de trazer, compartilhar com os nossos irmãos queridos os teus ensinamentos de amor, a tua boa nova. Que possamos, Mestre Jesus,
imbuídos dos melhores sentimentos, com o coração cheio de amor e gratidão, transmitir aos companheiros que aqui buscarem um pouco dos teus sublimes ensinamentos. Que possamos, Mestre Jesus, ser acompanhados, intuídos, para transmitir, Mestre, da melhor forma, os ensinamentos que serão aqui trazidos. Agradeço uma vez mais a oportunidade e que assim seja. Bom, queridos irmãos, então a gente vai passar para o estudo propriamente dito. Na verdade, esse estudo que foi designado para essa vez, ele é uma continuação do estudo que fora feito alguns meses atrás, que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Da vez passada a gente estudou nesse mesmo capítulo 10, né, bem-aventurados os que são misericordiosos. A gente estudou na vez passada a passagem reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E dessa vez fiquei a cargo de falar sobre a passagem não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Também, nesse mesmo capítulo, tem outros itens que a gente também vai abordar nesse estudo, né? O argueiro e a trave no olho, o perdão das ofensas, a indulgência, e a última parte desse capítulo, que é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então, assim, em resumo, o objetivo desse estudo vai ser trazer para a nossa reflexão, trazer a nossa consciência, a nossa reflexão sobre os nossos julgamentos, o que é preciso, quais são as ações que nós precisamos desenvolver em nós para acabar com esse comportamento inoportuno, né, do julgamento, de que forma isso nos ajudaria no nosso desenvolvimento espiritual, como é que a gente pode se incomodar menos com o cisco no olho do nosso irmão e ignorando, né, o tempo todo a trave que está bem na frente, cegando os nossos olhos, e a importância do perdão e quantas vezes a gente deve perdoar. Fazendo essa breve introdução e esse resuminho, me trouxe logo à mente aquela orientação da espiritualidade benfeitora, né? Aquela frase que é clássica, que é benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem a todos que se aproximarem da gente, indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, a gente compreender as dificuldades e as imperfeições do nosso próximo, e o perdão das ofensas. Né? Então, a gente precisa também ter esse sentimento de perdão o tempo todo. Então, a gente vai passar agora, de fato, para o estudo, onde Kardec nos traz. Vamos lá. Não julgueis para não ser julgados. Kardec já destaca logo aqui, já nos itens 11 e 12, duas passagens do Novo Testamento que foram escritas lá pelos evangelistas Mateus e João. A primeira passagem que Kardec nos traz é aquela onde Mateus cita assim, ó, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Esse é o primeiro chamamento, né? A segunda passagem, que está lá em João, é aquela passagem da mulher que foi pega em adultério, né? Onde os escribas e os fariseus trazem até Jesus a mulher que foi pega em adultério, apresentam a Jesus, argumentam que, com base nas leis dos profetas, aquela mulher deveria sofrer as consequências, deveria ser apedrejada. Jesus fica em silêncio por um momento, e aí ele traz uma pergunta, né?
na verdade, uma frase que deixa todo mundo desconcertado ali naquele momento. Jesus diz assim, ó, aquele dentre nós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele fala isso, em breves segundos, aquelas pessoas ali que estavam arvoradas, querendo julgar aquela mulher que foi pega em adultério, rapidamente eles viram que não tinham a menor condição de provocar nela qualquer tipo de julgamento, porque eles mesmos certamente tinham também algumas falhas no seu interior e não estavam ali em condições nenhuma de julgar ninguém. Cada um vai saindo aos pouquinhos. Quando não tem mais ninguém, fica só Jesus e a mulher. Ele vira para ela e pergunta, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela responde, olha, não tem mais ninguém. E ele diz, por fim, então nem eu te condeno, vá e não peques mais. Palavrinha mágica dessas duas passagens de Mateus e de João, que a gente vai ver o conceito agora, é julgar e a sua derivação, julgamento. Julgar é um verbo, né, que significa o quê? Formar opinião, conceito a respeito de si mesmo, das pessoas e das coisas. E julgamento é ato ou ação de julgar por parte de, vejam bem, um juiz ou de juízes. Então, a gente já parte do princípio que para ter autoridade para julgar, precisamos ser juízes, ou seja, estar num patamar acima daqueles que estão sendo julgados. Se nós não estamos nessa condição, podemos julgar? Vamos dar continuidade aqui aos estudos. Então, a gente vai seguir refletindo aqui sobre os ensinamentos de Jesus lá no Sermão do Monte, né, onde Kardec foi consolidar essa passagem. No Sermão do Monte, Jesus nos traz, né, os ensinamentos a respeito das bem-aventuranças. E quando ele diz assim, ó, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, ele está querendo dizer que bendito é aquele que se compadece da miséria alheia, das faltas e imperfeições, porque aquilo mesmo que nós fizermos aos outros, nós receberemos na mesma medida. Então, assim, ser misericordioso é perdoar, é sentir piedade, é auxiliar, é ser tolerante com aqueles que passam pelo sofrimento e pelas dificuldades alheias. Mateus transcreve a seguinte recomendação de Jesus, que foi extraída lá do Sermão do Monte, que está aqui no Novo Testamento, está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Bem pequenininho, vou dar uma lida, tá bom? Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a mesma medida com que medis, serei medidos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou, como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiro a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Em resumo, meus irmãos, essa passagem, ela nos ensina que se nós não julgamos o outro, nós não seremos julgados. Nós seremos julgados na mesma medida e no mesmo rigor que a gente julgar o nosso próximo. Por que a gente se incomoda com um cisco, um pequeno cisco no olho do irmão, quando a gente tem uma trave, né, que nos blinda a nossa própria visão? Quer dizer, com o meu olhar aqui, eu estou incomodado com o outro, sendo que eu mesma estou igual ou pior ainda do que ele. E como é que a gente se julga a autoridade para dizer assim, irmão, espera aí que eu vou tirar o cisco do seu olho, sendo que eu estou com uma trave imensa nos meus próprios olhos, né? Então, é importante que a gente primeiro tire essa trave. Jesus usava muito assim de exemplos do cotidiano, do dia a dia, para ficar mais fácil o entendimento, né? Então, assim, que a gente tire a trave, a blindagem que está nos nossos olhos, para que a gente possa ter uma melhor visão do todo e aí sim
poder partir para ajudar na retirada do cisco do nosso irmão. Qual é o problema do julgamento, meus irmãos? Nós vivemos num planeta que não é dos mais desenvolvidos, né, no universo. Deus criou os planetas todos e a gente sabe que cada um deles tem um grau de evolução e os habitantes daqueles orbes, daqueles planetas, estão de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. E aqui nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações. Isso já fora dito na literatura espírita, né, pelos espíritos benfeitores. E eles também nos trazem o seguinte: por estarmos justamente num planeta de provas e expiações, infelizmente, ainda temos o mal predominando sobre o bem, embora o bem ainda exista. Parece que não, né? A gente vê no noticiário a todo momento, parece que o mal está vencendo o bem. Não. Mas a gente ainda tem o mal e o bem. Então, assim, com isso, sendo nós espíritos ainda tão imperfeitos, temos muitas dificuldades de compreender bem esses ensinamentos superiores, né, de Jesus e da espiritualidade amiga que vem a todo tempo nos chamar a atenção, fazer esse chamamento para o nosso despertar. E, como consequência dessa nossa limitação, a gente acaba julgando o outro de forma indevida, né, gerando, assim, diversos erros de interpretação da realidade, infelizmente. A gente está acostumado, desde há muito tempo, a ter o nosso raciocínio e o pensamento lógico sempre assim, em dois lados. É sempre assim, ó, certo, errado, justo, injusto, preto, branco, alto, baixo, bom, ruim e etc., né? E com isso, a gente foi condicionado a raciocinar sempre nos extremos. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de ver que o inimigo não necessariamente é o nosso inimigo e o amigo nem sempre é exclusivamente o nosso amigo. E, às vezes, a gente se depara com situações em que cada um deles age de forma oposta, né? Por isso que é importante a gente ter um pensamento, um olhar de forma global, acima desses rótulos cotidianos que a gente citou aqui, certo, errado, preto, branco, porque senão a gente pode cometer injustiças nesse intervalo. Vamos falar sobre a percepção da verdade. Eu achei uma fábula aqui na internet que eu não conhecia, uma lenda indiana, na verdade, que é a lenda dos 7 sábios cegos. E eu achei assim bem oportuna para trazer como exemplo e vai enriquecer bastante o nosso estudo com relação a essa questão do nosso olhar, do nosso julgamento e daquilo que a gente entende que é a verdade. Então, assim, diz uma lenda indiana, que haviam 7 sábios cegos que viviam em uma cidade, numa aldeia, na verdade, bem pequenininha, há muitos anos, e eles viviam dando conselho para as pessoas ali daquela localidade. Então, todo mundo buscava eles para tentar resolver seus problemas, para se consultar, enfim. E como eles eram sábios, eles atendiam a todos muito bem, né? Davam conselhos e tudo mais. Eles eram amigos, eram 7, eles todos eram amigos entre si, mas entre eles tinha ali uma certa competitividade. Eles brigavam entre eles para saber quem deles era o mais sábio. E ficava naquele tititi lá entre eles, sou eu, e aí um apontava um fato de uma forma, o outro discordava. E aí, um determinado dia, depois de uma conversa muito cansativa sobre a verdade, o que seria a verdade, com letra maiúscula, né? Um dos sábios, o 7º sábio, se chateou com aquilo e falou: quer saber? Olha, eu vou embora, porque eu estou cansado, nós somos homens cegos e talvez a gente possa ouvir melhor e entender melhor do que as outras pessoas, né? Porque a gente tem já um certo conhecimento e tudo,
Mas fica muito cansativo ficar aqui o tempo todo só discutindo com vocês, porque a gente só quer saber quem é o melhor do que o outro. É como se fosse uma aposta, um jogo. Então, já estou cansado dessa competição, vocês não me levem a mal não, mas eu vou embora. E decidiu se afastar daquela aldeia, foi viver numa pequena montanha, próxima dali, daquela localidade, foi viver lá isolado, né, sem ter contato com mais ninguém. Um belo dia, chega nessa aldeia um comerciante muito rico, montado em um elefante. E aquilo era uma novidade muito grande, ninguém conhecia, ninguém nunca tinha visto aquele animal enorme, né, imponente, grande. E aquilo causou um alvoroço danado na cidade, as pessoas vieram para ter com o animal, para entender o que era, como é que era. E nisso vieram também os 6 sábios, cegos. Cada um deles se posicionou numa parte do elefante e foram tocando nele para entender o que era aquela novidade que estava ali se apresentando para eles, né? Então, o primeiro cego, olha que interessante, o primeiro cego, sábio, apalpou a barriga do elefante, aí falou assim, esse animal é muito parecido com uma parede. Aí o segundo, que estava mais à frente, falou assim, negativo. Estou vendo aqui pelas presas dele, ó, ele é parecido com uma lança. O terceiro sábio, que estava bem na frente, tocou a tromba do elefante e falou assim, não, vocês estão errados. Ele é muito parecido, na verdade, com uma cobra. O quarto sábio, que estava acariciando o joelho do elefante, contestou e falou assim, não, é parecido com uma árvore. O quinto sábio, irado, gritou, mexia nas orelhas do elefante e falou, negativo, é parecido com um abano, né? O sexto sábio, já muito irritado, falou, todos vocês estão errados. O elefante é muito parecido com uma corda, porque ele estava tocando a cauda do elefante, né? Fininha, curtinha. E aí ficaram ali naquele rebuliço lá, discutindo entre eles, até que a novidade chegou lá no sábio que estava isolado, lá na montanha, e ele resolveu vir até a praça, né, daquela pequena aldeia, para também ter contato e ver que novidade era aquela que estavam ali, que estava gerando tanto conflito ali naquela sociedade, ali, naquela pequena sociedade. Ele veio com o menininho trouxe ele, quando ele chega, estava aquela discussão toda, o que ele faz? Ele pede o menino para desenhar o objeto, o animal, no chão, para que ele pudesse ver, entender o que era que estava causando tanto conflito ali, né? Então, ele tateia com as mãos, né, o desenho que o menino fez, e qual foi a conclusão que ele chega? Ele percebe que todos os sábios estavam certos e iludidos ao mesmo tempo. Ele vira para o menininho, agradece a ele e diz assim, ó, é assim que os homens se comportam diante da verdade. Pegam apenas uma pequena parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Porque, no final das contas, cada um só vê um pedacinho de acordo com a sua ótica, com a sua visão, né? Não se pode dizer, nenhum de nós aqui pode dizer que a gente tem o conhecimento do todo. Ainda estamos muito aquém disso, né? Então, isso me remeteu àquela passagem de Jesus, quando ele está sendo julgado lá por Pilatos, né? E Pilatos vira para Jesus e pergunta, Senhor, o que é a verdade? Pergunta primeiro se ele é rei, depois pergunta, o que é a verdade? E Jesus fica ali num profundo silêncio e não responde. Por que acontece isso, né? O que Jesus diria naquela situação diante daquelas pessoas que estavam ali envolvidos naquela situação, mas que não tinham desenvolvimento, entendimentos, não estavam preparados para compreender o que era de fato a verdade. Então, Jesus preferiu calar-se. Humberto de Campos, sobre essa passagem, ele nos diz, a verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias. Ou seja, a verdade, o todo, não adianta ser... você não pode tomar ela como verdade pegando os pedacinhos de cada um. A gente não consegue, porque cada um vai enxergar de um jeito e cada um vai lhe dizer de acordo com a sua ótica, né? E Humberto de Campos continua.
é a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, isso quer dizer que, aos poucos, a gente vai construindo o entendimento de acordo com a nossa evolução individual. E aí, meus irmãos, a gente pode ver aqui que esse conceito está ligado sempre àquilo que eu vejo, o que nos leva àquela palavrinha pequenininha, mas que nos traz grandes consequências para a nossa existência, para as nossas encarnações, né? Que, na verdade, é a raiz de todos os males, que é o egoísmo. Quando a gente fala que, né, a minha visão, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu vejo, muitas vezes a gente toma isso como uma verdade absoluta e desenvolve orgulho com isso, né? O egoísmo acaba favorecendo isso, né? Tantas mazelas. O egoísmo, na verdade, é a maior chaga da humanidade, como nos diz a espiritualidade benfeitora. E vai diretamente ao encontro desses ensinamentos tão sublimes do Mestre Divino, né? Quando Jesus pega os mandamentos, né? Todos os ensinos dos antigos profetas e resume em uma só frase, que diz amar a todos, amar a Deus sobre a ti mesmo e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente age de orgulho, a gente está indo de encontro, de choque a essa máxima que Jesus nos trouxe, a esse ensinamento que Jesus nos trouxe, que na verdade é um ensinamento assim que a gente deve ser altruísta, que a gente deve viver sempre amando, de dentro para fora, né? É sempre em favor do outro, amando a Deus e ao próximo, ao outro. Infelizmente, a humanidade ela insiste em manter esse comportamento inadequado, né? E, com certeza, isso nos afasta do que é esse verdadeiro julgamento, do que é essa verdade. Porque, em primeiro lugar, a gente sempre coloca o nosso interesse em detrimento do interesse do próximo, da maioria e do coletivo. É importante, meus irmãos, que a gente faça um esforço para diminuir em nós mesmos esse julgamento que a gente faz a todo tempo, colocando de lado sempre esse comportamento que nos torna tão pequeninos, né? Se a gente conseguisse expandir a nossa percepção para além do nosso olhar individual, para além desse olhar crítico, da lupa que a gente costuma olhar para julgar as coisas, a gente conseguiria melhorar e muito o nosso julgamento. E aí a gente para pensar assim, né? Meu Deus, será mesmo possível que só eu é que estou com a verdade? Só eu é que tenho conhecimento das coisas? Só eu é que estou certo? Diante de bilhões de seres no planeta Terra, só eu que tenho razão? Isso daí faz a gente pensar, né? Se é isso mesmo. O olhar do Cristo, Jesus, que é nosso mestre, modelo e guia, em todos os momentos ele nos dá assim, exemplos de amor e unidade com o Pai Celestial, o tempo todo. Em todos os seus ensinamentos, todos os anos em que esteve aqui na Terra e até os dias de hoje, né? Ele nos mostra isso. Em todas as situações que ele exemplificou e, mais do que isso, vivenciou. Então, a gente tem que parar e refletir se há alguma possibilidade da gente, diante das situações, das circunstâncias, nos colocar e parar e fazer a reflexão de será como que o Cristo reagiria nessa ou naquela situação. Então, assim, se uma pessoa nos ofende, como é que o Cristo reagiria a essa situação? Quando a gente sofre algum tipo de violência, como é que o Cristo reagiria a essa situação? Uma pessoa que nos distrata, que nos ofende publicamente, como é que o Cristo reagiria a essa situação? Se a gente se coloca sempre nesse lugar, talvez a gente, no momento em que vá não desculpar ou fazer um determinado tipo de julgamento, a gente já vai ter um segundinho ali de reflexão antes do ato impensado. E a gente para e pensa, né? O que seria de nós se Jesus não desculpasse os erros e as faltas nossas de cada dia? E olha que a gente tem muitas, né? A cada minuto a gente está sujeito e muitas vezes tropeça. Eu encontrei uma mensagem de Emmanuel, está lá no livro O Evangelho por Emmanuel,
A lição é a 185, o olhar de Jesus. Vou fazer um resumo dela aqui. É uma lição muito bonita, assim, que fala mais ou menos sobre isso, né? Sobre o que a gente está falando aqui, sobre esse olhar que Jesus tinha para esses irmãos que somos nós, eram aqueles indivíduos daquela ocasião de convívio dele, mas ainda somos nós até hoje. Isso se aplica ainda para nós ainda 2000 anos depois, né? E a lição que Emmanuel traz começa assim, ó. Recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de luta. E aí ele vai trazendo alguns irmãos daquela ocasião e qual foi o comportamento, qual foi o ensinamento que Jesus trouxe para cada um deles. Ele começa com Bartimeu, o cego de Jericó. Jesus não encontra nele o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver e restituindo-lhe desse modo a visão, que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Maria de Magdala, Jesus não enxerga nela a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Em Zaqueu, não identifica o indivíduo que usurpa ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse. E por essa razão, devolve-lhe o trabalho e o raciocínio à administração sábia e justa. Em Pedro, no dia da negação, não repara cooperador enfraquecido, mas sim o aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho. E por isso, transforma-o com o tempo no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E embora, sabendo fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para perdoar-lhe o amor e o perdão que se estenderia pelos séculos, sorreguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, assim, em cada um desses irmãos, Jesus teve um olhar fraterno, compreendeu que todos eles tinham dificuldades, deu a eles a mão para que eles se tornassem posteriormente pessoas tão importantes na divulgação do Evangelho de Jesus, como até hoje, né? A gente tem aí esses espíritos que encarnam e reencarnam sempre trabalhando na seara do Mestre. E Emmanuel conclui assim, ó, busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Quem somos nós para nos sentir maiores do que os outros, né? Ora somos aqueles que estamos estendendo a mão para aquele irmão necessitado, ora podemos ser nós precisando do auxílio do próximo. Dando seguimento, a gente vai entrar aqui na outra parte aqui do Evangelho, né, onde Kardec nos traz o perdão das ofensas. E a gente vai falar sobre essa máxima, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, que foi o que Jesus falou, né? Então, assim, voltando às elucidações de Kardec, nesse capítulo, né, nessa parte do capítulo 10, ele nos apresenta essa passagem, voltando lá à passagem lá da mulher pecadora, né, que foi trazida a Jesus. Ele
professa essa frase, né? Aquele que, dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra, de onde ninguém conseguiu, né? Porque fizeram um autoexame, um exame de consciência. E o maior ensinamento que Jesus traz para a gente nessa passagem é justamente o princípio da indulgência, que é justamente a gente compreender no outro que ele também, por vezes, é muito falho. Cada um de nós está num estágio, né? E a gente compreender isso, que cada um de nós está num estágio evolutivo. Então, a gente não deve, não pode condenar nos outros aquilo que nós desculpamos em nós. Então, Kardec traz a seguinte reflexão sobre essa passagem, aqui no Livro dos Espíritos, né? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E, de novo, aqui, Kardec traz uma frase que diz assim, ó, indulgência, deixa eu pegar aqui, indulgência, a indulgência, um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Não devemos julgar com mais severidade os outros do que julgamos a nós mesmos. E ele prossegue, falando sobre dois comportamentos que a gente pode ter em relação às falhas, ao erro, né, do nosso próximo. Na verdade, a repreensão, né, das falhas do outro, ela pode ter duas conotações, dois objetivos. Kardec traz aqui, reprimir, no sentido de conter, essa seria uma forma positiva, tá? Reprimir no sentido de conter a ação incorreta, mas assim, não reprimir no sentido pesado da palavra, no sentido de, assim, mostrar àquela pessoa que ela está cometendo uma falha. É no sentido de auxiliar para incentivar a corrigenda daquele indivíduo. E Kardec traz também uma outra forma da gente demonstrar aquela falta praticada, quando a gente desacredita, né? Quando a gente explana, quando a gente só quer falar mal mesmo. Isso não traz benefício nenhum para aquela pessoa, não estou ajudando ela em nada, e também a mim não, né? Porque eu estou julgando ali com um ar de autoridade, como se eu tivesse autonomia, autoridade mesmo para poder apontar o dedo para essa ou para aquela falha do outro. Então, Kardec ainda nos diz assim, o homem não está aqui, qual é o objetivo do homem? Não é auxiliar o seu semelhante? Então, de que forma que ele pode auxiliar? Não é apontando o dedo, é compreendendo as dificuldades, não julgando os defeitos e as falhas e auxiliando, sempre que possível, né? Então, diz ainda, aqui na página 175, que é o finzinho dessa primeira parte aí do Não Julgueis, Kardec escreve assim, ó, aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem, e o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, assim, só quem tem autonomia para estar por cima julgando é quem não tem mal algum no seu coração. Será que algum de nós aqui encarnados pode dizer que está nessa condição? Eu acho que não, né? Então, meus irmãos, a indulgência, ela é um sentimento fraterno que a gente deve ter uns com os outros, onde a gente deve evitar censurar, apontar, falar mal de quem quer que seja. A pessoa indulgente, ela não vê os defeitos do outro, e se por acaso ela vê, ela evita falar mal deles, evita estar explanando isso para os demais, levando isso ao conhecimento das demais pessoas. Nós devemos ser severos conosco e indulgentes para com as fraquezas alheias, para com as dificuldades alheias, né? Reconhecendo o quê? Que nós também temos muitas falhas, muitos erros, ainda dentro de nós a ser corrigidos. Então, antes de corrigir no outro, é importante que a gente se corrija. E o Cristo nos adverte exatamente com essa frase, não podemos
pretender tirar o cisco no olho do nosso irmão se tem uma trave imensa no meu próprio olho que dificulta justamente a nossa caminhada. Então, a criatura que é indulgente, ela demonstra sempre uma fraternidade e uma caridade para com o próximo. Ela não compactua com o mal e busca sempre ver o lado positivo de tudo e as coisas boas do seu semelhante. Na verdade, a indulgência ela nos leva a esclarecer o outro sem a intenção de ferir ou magoar, compreendendo sempre as dificuldades, sem aquela falsa superioridade, né? sem se sentir por cima o tempo todo. Que a gente busque, meus irmãos, em nós, o melhor sempre, sempre. Como naquela passagem de Jesus em casa das irmãs Marta e Maria. Né? Jesus alerta, né? Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não será tirada dela. Então, assim, quem procura a boa parte se mantém com ela e adquire esse tesouro espiritual que jamais será roubado, as traças não corroem, né? Isso fica com a gente, para o nosso crescimento íntimo, para o nosso crescimento individual. Então, assim, na lida com os nossos semelhantes, e a gente vivencia isso o tempo todo, né? Os nossos semelhantes são os nossos familiares, as pessoas que cruzam o nosso caminho, nos nossos atos, é importante a gente sempre se valer do bem, através dessa fraternidade sincera, da compreensão e do servir. A doutrina ela nos esclarece muito bem que cada um está em um determinado estágio evolutivo. Então, a gente não pode esperar do outro o mesmo entendimento que a gente tem para algumas situações, na mesma medida, né? Então, assim, se alguém nos calunia, é porque certamente ainda não compreendeu a importância de falar apenas a verdade. Se temos próximo a nós um ofensor, esse alguém a gente não sabe, pode estar mergulhado em dores, e a gente desconhece isso. O ingrato provavelmente pode estar mergulhado em problemas e a gente também não tem o conhecimento. O criminoso ainda não aprendeu a alegria do amor ao próximo. Aquele que rouba de nós o bem material ainda não compreendeu a importância e a alegria que temos no trabalho honesto e edificante. Então, assim, quando a gente compreende aqueles que nos cercam, que são portadores de virtudes e de imperfeições, como nós mesmos, a gente progride em nosso esforço autoeducativo, aumentando sempre esses laços de simpatia e de equilíbrio, né? Gerando paz em nós mesmos e naqueles que nos cercam. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o perdão das ofensas, que a gente falou sobre a indulgência, agora a gente vai falar sobre o perdão das ofensas, que também está nesse capítulo 10 aqui de Kardec. A gente vai ver lá em Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 22, o seguinte ensinamento do Mestre Jesus para Pedro, muito importante. Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: Pedro, não digo a você que apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, essa passagem, ela nos ensina que a gente não deve sustentar e nem chamar atenção para o erro do outro. A gente precisa ter esse dom, desenvolver em nós esse dom de perdoar infinitas vezes. Quais são os benefícios do perdão? Bom, os benefícios são muitos, né? Primeiro, para a nossa saúde, para o nosso coração, porque ele nos deixa leve, nos libera da ira, da chateação, do orgulho, da vaidade, do rancor. E aí a gente chega à conclusão de que o maior beneficiado quando a gente perdoa somos nós mesmos, né? Porque a gente fica livre desse compromisso com aquele que está nos magoando e que precisa do nosso perdão. O que significa, de fato, realmente perdoar?
é compreender as motivações do outro que nos causou esse mal. Detalhe, isso não significa compactuar com o mal e não fazer nada para evitá-lo. Na verdade, a gente precisa auxiliar, né? Estar ali para auxiliar sempre. Então, que a gente consiga escolher para nós alguns verbos importantes, que a gente prefira o verbo relevar ao invés do verbo revidar. O ideal mesmo seria que a gente tivesse a fórmula da compreensão, sempre, para com o próximo. Afinal de contas, ninguém é definitivamente mal, todos somos filhos de Deus, né? Aos olhos de Deus, somos todos feitos às suas imagem e semelhança, então não podemos ser maus. Vamos observar aqui algumas frases que a gente muitas vezes fala, né, no nosso dia a dia. Ai, não suporto aquele sujeito. Com aquilo ali, nada feito, não tem cura, aquilo ali não tem mais solução. É inútil, é perda de tempo. Então, assim, esses são julgamentos que a gente faz muitas vezes e a gente esquece que a Deus tudo é possível, né? Os espíritos nos explicam, nos ensinam que não há retrocesso para nenhum de nós. Todos estamos nessa caminhada evolutiva, né? E a gente pode ficar estacionado, mas retroceder nunca. E como o progresso é lei da natureza, é lei divina, todos nós estamos fadados ao progresso, a evoluir, a nos melhorar. Então, não adianta dizer que aquele fulano ali não tem solução, não tem jeito para ele, não. Porque há um poder superior acima de todos nós, acima dessa interpretação mínima da nossa lupa, né, do nosso olhar ainda tão imperfeito. Existe um poder superior que rege tudo isso aqui e que certamente favorece para que a gente tenha esse desenvolvimento, cada um no seu tempo, respeitando o tempo de cada um. Então, meus irmãos, para a gente já caminhar aqui para a conclusão, eu gostaria de comentar a respeito de uma outra passagem de Jesus, que é a parábola do devedor implacável. Eu não vou ler, ela é grandinha, está lá em Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. E essa parábola de Jesus, ela nos traz, assim, por fim, um ensinamento muito importante que resume bem aquela frase que a gente aprendeu com ele no Sermão do Monte, lá na oração dominical, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em resumo, essa parábola diz que havia um rei que gostaria de acertar contas com os seus servos. Então, ele manda trazer o primeiro servo, que devia uma quantia alta para ele, 10 mil talentos, que era um dinheiro alto na época, e ele cobra, né, desse devedor. E aí, com medo de ser vendido, de sua mulher ser vendida, seus filhos, seus bens, esse servo roga a esse rei pede perdão e pede um tempo para que ele consiga pagar essa dívida, né? Pede um prazo maior para que ele conseguisse pagar essa dívida. O rei fica compadecido, né? Fica com dó dele e atende esse pedido. Saindo dali, feliz da vida, depois dessa audiência, o servo encontra com outro indivíduo que também estava devendo dinheiro, para ele, que nem era uma importância assim tão grande, né? Na verdade, devia 100 denários. E aí ele foi super rude com esse servo que devia dinheiro a ele. Vejam só, ele acabou de ser perdoado pelo rei, né, um montante muito maior, encontra um outro que devia uma importância não muito significativa e foi muito duro com ele, né, exigindo ali o pagamento daquela importância. E a gente vê, meus irmãos, que assim age muitas vezes a humanidade, né? Infelizmente, a humanidade se reconhece pecadora, né? Não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, porque o tempo todo transgride essas leis divinas, mas, ao mesmo tempo, o que faz? Ao mesmo tempo que suplica e que espera ser perdoada das suas dívidas e de todas as suas faltas, ela age
de forma contrária com o seu semelhante, né? Nega-se a se desculpar, a tolerar as ofensas, por menor que elas sejam. E aí a parábola prossegue. Quando o rei toma conhecimento que esse servo número 1, né, que foi perdoado por ele, na sequência, foi duro, rígido com o segundo servo, ele manda os seus empregados chamarem esse primeiro servo, o repreende e diz que ele vai trabalhar até pagar ali o último, tudo que ele devia, né? Bota ele para trabalhar ali o tempo todo. E Jesus finaliza essa parábola dizendo assim, ó, assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Então, o que a gente conclui com isso? Que a vontade de Deus é que a gente exercite, pratique o perdão e a indulgência o tempo todo com o nosso próximo. E, para isso, Ele próprio nos oferta essa sua misericórdia. Então, meus irmãos, que a gente consiga prosseguir suprimindo esse julgamento apressado que a gente faz das pessoas e das coisas a todo tempo. Que a gente consiga fazer a nossa reflexão íntima, analisando se de fato a gente está conseguindo amparar e auxiliar aqueles menos favorecidos que chegam até nós, sem julgar e sem esperar qualquer tipo de recompensa. Dessa forma, só desse jeito é que a gente vai estar conseguindo desenvolver e crescer individualmente, cada um de nós, e também contribuindo com o desenvolvimento e crescimento dos nossos semelhantes. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai chegar lá na conclusão que é aquilo que a gente espera, né? É um planeta, de fato, de regeneração, como a gente gostaria. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha para trazer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, do estudo deste dia. Dizer que é uma honra, uma alegria estar junto aqui com vocês. Eu espero que eu tenha sido clara e que a gente consiga, de fato, colocar em prática todos esses ensinamentos tão sublimes que nos foram trazidos. Eu vou fazer a prece de encerramento para a gente concluir, tá bom? Então, vamos lá. Querido Mestre Jesus, irmão maior, agradecemos, Mestre, humildemente o teu amparo, a tua presença amiga em nossas vidas a todo tempo. Pedimos perdão, Mestre amado, pelas nossas falhas, pelas nossas faltas, por vivermos ainda, Senhor, em caminhos tão difíceis, tortuosos, sendo ainda tão egoístas e orgulhosos, que possamos, de fato, Mestre, compreender que não há outro caminho senão seguindo o teu ensinamento de amor para com o nosso próximo. Rogo a Ti, Senhor, o Teu amparo, a Tua presença, a Tua luz, Senhor, em todos os cantinhos desse planeta, que a humanidade, de fato, desperte para os Teus ensinamentos. Obrigada, Mestre amado, mais uma vez, pela oportunidade, por esta casa tão importante, por esses trabalhadores que divulgam, auxiliam, para que a Tua mensagem chegue em todos os lugares. Graças a Deus, Senhor Jesus, muito obrigada, que assim seja.